Ó Jesus, Salvador, Mestre, Criador. Olá, meu nome é Tom e você está assistindo ao Watchman River e eu estou feliz que você está aqui. Espero que você esteja bem. Você sabe, o tempo está se esgotando e Jesus está voltando em breve e eu sei que alguns estão dizendo, Tom, você tem dito isso há mais de 3 anos e meio, que Jesus está voltando em breve. Tenho mais uma coisa a dizer. O tempo está acabando e Jesus voltará em breve. E nós vamos falar sobre isso hoje, vamos comentar algumas notícias, vamos compartilhar o Evangelho, vamos ler um pouco das Escrituras, vamos nos divertir, porque este é o dia que o Senhor fez. E nós vamos nos alegrar e regozijar nele. Embora, sendo sincero, seja meio difícil se alegrar e regozijar quando está esse frio. Eu já estou cansado do inverno este ano. Senhor, me perdoe, eu já estou cansado do inverno. Minha filha me liga, ela tem 21 anos e está em uma viagem missionária de 3 ou 4 meses lá na Flórida, ajudando a construir uma igreja e a fazer a igreja crescer por lá. Ela é um amor, eu a amo, ela me liga. Anteontem eu tinha acabado de tirar a neve com o soprador, eu estava mais gelado do que você pode imaginar. Enviei fotos para ela por mensagem. Ela disse, pai, ela me ligou. Sinto muito que você esteja aí fora tirando a neve, pois normalmente sou eu quem faz isso. Eu a chamo de meu filho favorito porque só tenho filhas, então digo que ela é meu único e favorito filho. E ela disse, sinto muito por não estar aí para te ajudar. Eu disse, tá tudo bem, querida. E ela falou, parece tão frio. Eu disse, tá muito frio mesmo. E ela, pai, sinto muito, pai, preciso ir. Vou para a praia com meus amigos. Tá fazendo 27 graus aqui. Arrasou, obrigado por essa, querida. E eu sei que quando eu digo que está fazendo 7 graus aqui agora, pessoal, alguns de vocês pensam, bom, Tom, aqui está 59 graus negativos. E eu fico tipo, eu sinto muito por vocês. Tá fazendo 7 graus aqui e está muito frio. E vocês aí do Arizona e de Nevada, por favor, não me contem como está aí. E o pessoal da Flórida também, eu não quero saber. Aqui está 78 graus, hoje está 98. Eu amo vocês. Estou só brincando, vocês sabem. Estou lidando bem com o inverno. Eu odeio, mas estou indo bem. As Promessas de Deus, para todas as suas necessidades, é um livrinho que contém versículos organizados por categorias. E eu estou na página 37. Jesus é o seu guardião. E tem alguns versículos muito bons que eu vou ler. Aqui vamos nós. Isaías 43, versículo 2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você, e pelos rios, eles não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, não se queimará, nem a chama o atingirá. Eu amo esse versículo. Nós servimos a um Senhor que nos guia pelos nossos vales, até mesmo pelos vales frios do inverno. Ele nos conduz por eles. Salmo 3, versículo 3. Mas tu, ó Senhor, és um escudo para mim, minha glória e aquele que levanta a minha cabeça. Eu amo isso. Vamos para Deuteronômio, capítulo 1, versículo 30. O Senhor teu Deus que vai adiante de ti, ele lutará por ti conforme tudo o que fez por ti no Egito, diante dos teus olhos. Jesus é o nosso guardião. Sim, vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Mas o Senhor é fiel, ele vos fortalecerá e vos guardará do maligno. Vamos para 1 Samuel, capítulo 2, versículo 9. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios ficarão mudos nas trevas, pois o homem não prevalecerá pela força. Vamos para o Salmo 61, versículo 3. Pois tu tens sido um abrigo para mim, uma torre forte contra o inimigo. Vamos para, eu amo isso, Sofonias 3, versículo 17. O Senhor, seu Deus, está no meio de você, o poderoso salvará. Ele se alegrará com você com júbilo, ele o acalmará com seu amor, ele se regozijará sobre você com cânticos. Eu sempre digo, você consegue imaginar a voz de canto do Deus Altíssimo cantando sobre você, tendo alegria em você? Salmo 91, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Louvado seja Deus, grandes escrituras. Hein? Como vocês estão hoje? Me contem. Me contem suas reclamações ou elogios sobre o tempo nos comentários.
Então quero começar por aqui. O presidente Trump enviou essa mensagem na sua rede social Truth em algum momento da noite passada. Tarde da noite passada, início desta manhã, uma armada massiva está indo para o Irã. Ela está se movendo rapidamente com grande poder, entusiasmo e propósito. É uma frota maior, liderada pelo grande porta-aviões Abraham Lincoln, do que a que foi enviada para a Venezuela. Assim como com a Venezuela, ela está pronta, disposta e capaz de cumprir rapidamente sua missão com velocidade e violência, se necessário. Espero que o Irã venha rapidamente para a mesa e negocie um acordo justo e equitativo, sem armas nucleares. Boa sorte com isso, um acordo que seja bom para todas as partes. O tempo está se esgotando, isso é realmente essencial. Como eu disse ao Irã uma vez antes, façam um acordo, eles não fizeram, e houve a Operação Martelo da Meia-Noite, uma grande destruição do Irã. O próximo ataque será muito pior. Não deixem isso acontecer de novo. Foi isso que ele disse. Quando esse ataque vai ocorrer? Não sei. Sei apenas que todos os representantes do Irã parecem estar se levantando. Todos eles estão juntos dizendo, nós vamos atacar com vocês se eles começarem a atacar. Cara, isso realmente parece o Salmo 83. Eu não sei, mas com certeza parece mesmo. O próximo presidente Trump vai anunciar isso, eles estão dizendo publicamente. Mais tarde hoje, o presidente Trump ordenou que as Forças Armadas dos Estados Unidos se preparassem para a possibilidade de impor um bloqueio naval ao Irã a partir de sexta-feira. Nesta sexta-feira, e dizem que ele vai anunciar isso esta tarde. Vamos ver se será realmente anunciado. Coisas sérias que você sempre tem que lembrar. O Irã é muito próximo da Rússia, da China e da Coreia do Norte. E a Rússia e a China têm enviado avião após avião para eles nos últimos meses, de equipamento militar. Acho que é por isso que o Irã está falando com tanta coragem, enquanto ao mesmo tempo eles estão na pior situação desde 1979 de longe, sabe? O presidente do Irã começou a implementar medidas de emergência para reforçar o suprimento de bens essenciais e manter o governo funcionando em caso de novos ataques ao país pelos Sanctuary e/ou Israel. Isso foi do Insider Paper, de acordo com uma agência oficial de notícias da Arábia Saudita. Durante uma conversa entre o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, e o presidente iraniano, Pezeshkian bin Salman, enfatizou que a Arábia Saudita não permitirá o uso de seu território e espaço aéreo para ações militares contra o Irã. Com isso, a Arábia Saudita se junta aos Emirados Árabes Unidos, que emitiram uma declaração semelhante anteontem. Então eles estão dizendo, não pelo nosso espaço aéreo, não pelo nosso território, mas sabe de uma coisa, o presidente Trump tem um jeito de persuadir, vou dizer, e eu tenho uma sensação sobre o que acontece a portas fechadas. Se ele quiser usar o território ou o espaço aéreo deles, ele vai falar em tarifas ou algo assim, alguma coisa. E eles vão deixar ele fazer isso discretamente. E depois vão dizer outra coisa publicamente ou algo assim. Sabe, quando as evidências aparecerem, o que mais? Isso é do Israel Radar, um relatório crescente hoje sobre movimentos militares em todo o Irã, enquanto a Guarda Revolucionária se prepara para um grande conflito. Altos funcionários iranianos supostamente se mudam para esconderijos subterrâneos. A gente já sabe. Khomeini, o grande Taco Supremo líder, está lá há alguns dias. Em Israel, as forças de reserva foram colocadas em alerta para mobilização rápida. O que Jesus disse? Guerras, rumores de guerras. Ele comparou isso a dores de parto, o que acho que agora entendemos mais do que nunca. Inteligência de código aberto divulgou isso no Twitter, não no Twitter X. Uma fonte militar Houthi disse ao jornal libanês Al-Akhbar que o grupo não permitirá navios de guerra ou porta-aviões dos Siwa perto do Mar Vermelho ou do Mar da Arábia. É isso que os Houthis estão dizendo, citando ameaças ao Iêmen em meio ao aumento das tensões com o Irã. A fonte disse que as forças Houthis estão em seu mais alto nível de alerta, apontando para o suposto envio do USS Abraham Lincoln para a região. Os Houthis e o Hezbollah estão furiosos, e o Hamas está encurralado e furioso. Todo mundo está furioso. Você está bravo, cara. Eles estão todos bravos. Israel Radar disse. Novamente, os Houthis ameaçaram atacar navios de guerra americanos no Mar Vermelho e no Mar da Arábia.
Esse conflito pode, potencialmente, se transformar em uma série de confrontos regionais no Irã, Líbano, Iêmen e em outros lugares. Sim, estamos na véspera de algo grande. Israel compartilhou isso hoje? Isso não vai acontecer. Essas são citações do primeiro-ministro de Israel, Netanyahu. Não haverá reconstrução antes da desmilitarização. Ele está falando sobre a faixa de Gaza, sem tropas estrangeiras em Gaza, nenhum Estado palestino imposto de cima para baixo. Israel vai terminar o trabalho. Desarmar o Hamas, destruir os túneis, impedir que o Irã e seu eixo do terror reconstruam. E se Teherã ousar atacar, Netanyahu respondeu e alertou: nós responderemos com uma força que o Irã ainda não viu. A guerra da redenção entra em sua próxima fase, disse Israel hoje. Isso está te assustando? Se isso está te assustando, apenas pause o vídeo e lembre-se, mantenha seus olhos em Jesus. Jesus não está abalado, ele está totalmente no controle. Estamos nos últimos dias. É assim que eles são. E ele te ama. E se você pertence a ele, se você não pertence a ele, é hora de apertar o botão de pânico, mas continue assistindo. Você pode ver este vídeo e ter uma nova vida hoje. Tudo bem. Pause o vídeo, pegue um lanche e traga um biscoito para mim. Estou com vontade de comer um biscoito hoje. Escolha o tipo. Não sou exigente com biscoitos. Boba News compartilhou isso no Telegram, ele disse. O assessor do presidente do parlamento iraniano, Mahdi Mohammadi, disse ontem à noite que não existe isso de ataque limitado. Responderemos a qualquer ataque com uma resposta ampla, tanto em termos de alcance quanto de duração. Estamos preparados para um confronto de longo prazo. Não buscamos guerra. Ninguém no Irã quer guerra. Mas se a guerra nos for imposta e se a nossa própria existência for ameaçada, lutaremos para que seja a última guerra. Vou desligar o carro, está começando a esquentar aqui, o que na verdade é uma sensação boa. Mas ao se referir às ameaças contra o Ayatollah Khomeini, ele disse, quando o Supremo taco... ele não disse taco, desculpe, eu que digo taco. Quando o líder supremo é ameaçado, fica claro que só essa ameaça já é suficiente para expandir o conflito além das fronteiras do Irã. Porque se trata de uma figura religiosa de alto escalão. E então Buba disse, isso será uma guerra santa para o Irã e todos os seus aliados vão se juntar. Com certeza parece isso então, ele disse. Isso, ele disse, na manhã de quarta-feira, hoje de manhã, bem cedo. O líder de um dos maiores grupos aliados do Irã no Iraque desencadeou uma reação em cadeia que está ganhando força. O secretário-geral de Katib Kataib Hezbollah no Iraque foi visto preenchendo um formulário de martírio em um centro de recrutamento em Bagdá hoje, em preparação para uma possível guerra entre Irã e EUA. Ele estava usando especificamente um anel simbólico, descrito como Hadid Chini, ou Anel de Ferro, associado na tradição xiita a tempos de guerra religiosa e proteção. A notícia se espalhou rapidamente e, à tarde, centenas de jovens estavam enfileirados vestindo mortalhas brancas, simbolizando prontidão para a morte e martírio, e assinam formulários semelhantes a estrangeiros para operações de martírio, missões suicidas em defesa do Irã e do eixo da resistência. E Buba disse, não se engane, os representantes no Iraque vão se envolver. Veja o que acontece no mundo, você está vendo? Sempre lembre-se da profecia bíblica. Você olha para o Oriente Médio, você olha a partir de Israel, nada mais. Olhe pela lente profética de Israel. Esse é o compasso para a profecia bíblica. Este é um comunicado do Conselho da Paz. O Conselho da Paz dá as boas-vindas à Argentina como membro fundador da nossa crescente organização internacional. Sim, desde que eles assinaram outro dia, houve mais uns 20 países, alguns já assinaram, outros estão interessados, mas a Argentina já está participando. Depois recebemos isto. O último refém israelense, Ron Gavili, está sendo sepultado neste momento. Isso foi no final da manhã. Acredito que hoje, em Israel, todos os líderes políticos e de segurança de Israel estão presentes no funeral. Aqui estão algumas imagens desse momento. Dizem que hoje é um dia muito emocionante em Israel. Como aquele último refém já falecido foi devolvido e ele era policial,
há muitos policiais lá, e essas são cenas do cortejo fúnebre acontecendo ali. Graças a Deus eles conseguiram trazer todos de volta. Israel disse hoje que os israelenses se reuniram na noite de terça-feira. Na noite passada, no centro de Tel Aviv, o icônico relógio dos reféns foi parado após contar cada segundo em que os cativos foram mantidos por terroristas palestinos em Gaza desde o massacre de 7 de outubro de 2023. O painel digital na praça ao lado do Museu de Arte de Tel Aviv, a muito conhecida como Praça dos Reféns, foi parado em 843 dias, 12 horas, 5 minutos e 59 segundos, durante uma cerimônia que marcou o retorno do último cativo israelense. Inacreditável, inacreditável. Estou tão feliz, graças a Deus, que todos os sobreviventes voltaram para casa e todos os corpos dos falecidos foram devolvidos. E agora, cuidado, porque agora o Hamas não pode mais usar isso contra Israel. Tudo bem, o que mais? Tudo bem, você sabe, aquele cara, Nikolai Mlednodov, ele é o cara que, você sabe, ele se parece com o cara que interpreta o Ascensão do... Ele interpreta o Anticristo em Ascensão do Anticristo e se chama Nikolai, igual ao personagem do filme. Estou dizendo que ele é o Anticristo? Não, eu só acho isso fascinante porque ele é um dos chefes do Conselho da Paz. E o Notícias Início das Dores compartilhou uma citação dele. Um dia longo, mas produtivo, no CMCC, o Centro Nervoso, coordenando a assistência internacional para Gaza e os esforços para manter o cessar-fogo. É impressionante ver quanto trabalho crítico acontece nos bastidores. E quantos países estão profundamente empenhados em implementar a Resolução 2803 do Conselho de Segurança das Nações Unidas e o Plano de Paz de 20 pontos? Veja como isso termina aqui. Minha equipe e eu seguimos totalmente comprometidos em colaborar com todos os parceiros do CMCC. Continuaremos a apoiar, orientar e ajudar o Comitê Nacional para a Administração de Gaza como a Administração Transitória de Gaza, garantindo que eles tenham poder para cumprir seu mandato e lançar as bases para uma paz, segurança e prosperidade duradouras, tanto para palestinos quanto para israelenses. Diretamente da boca de Nikolai, é interessante, disse Netanyahu. Não permitiremos soldados turcos e cataris em Gaza. Eu não permitirei o estabelecimento de um Estado palestino em Gaza. Na verdade, Israel terá o controle de segurança. Ouça o que ele diz, do Rio Jordão ao mar. E isso também é verdade na faixa de Gaza. Eles terminaram de brincar, ele terminou de brincar. Acho que o único dizendo do rio ao mar agora pode ser Netanyahu por um tempo, mas vamos ver. Vocês. Ok, espero que estejam bem, tudo certo? Ok. Às vezes precisamos mencionar Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte, porque quando não o mencionamos, ele fica muito chateado com isso. Então, há momentos em que ele faz alguma coisa. Eu fico tipo, ok, tudo bem, temos que mencionar. Então hoje é um desses dias e eu tenho alguns gráficos para acompanhar e enfatizar a seriedade dessa história. Kim Jong-un, da Coreia do Norte, supervisiona o teste de lançamento de um sistema de mísseis aprimorado que atingiu um alvo a 358 quilômetros de distância. Aqui temos uma foto dele supervisionando. Essa é uma das fotos que eles compartilharam. Certo. E se você olhar, eles encontraram outra foto. Aqui está uma foto dele parecendo bem. E então, quando aquele míssil atingiu a montanha, aqui está uma foto dele apontando. Você vê? Ele está com um apontador. E olha, vê aquela faísca ali? É o míssil atingindo o alvo, a pequena montanha. Ok, então isso é muito, muito sério. O que está acontecendo? E esse é um humor realmente bobo. Desculpe, isso era para ser meu segmento Mundo dos Palhaços. Mas você sabe, supervisionar, observar e apontar é importante, e nós já cobrimos isso agora, então vamos seguir em frente, tudo bem. O ouro atingiu um novo recorde histórico ontem de $5.300 por onça, ultrapassando um valor de mercado de 35 trilhões de dólares. Cara, sabe o que é? As pessoas estão percebendo que não percebem que o tempo é curto porque Jesus está voltando em breve. Mas a maioria das pessoas está entrando no modo rutro, sabe? O modo rutro. Os terremotos aumentaram de novo ontem. 64 acima de 4.0, 32 acima de 5.0.
Isso foi nas últimas 24 horas. Tudo bem, talvez Kim Jong-un devesse ter sido o mundo dos palhaços, mas esse mundo dos palhaços que eu escolhi ainda é meio palhaço nesse mundo dos palhaços. Cientistas atômicos ajustaram o relógio do juízo final mais perto da meia-noite do que nunca, como fazem todo ano. Lá vamos nós. Eles ajustaram o relógio do juízo final ontem, mais perto da meia-noite do que nunca. Citando o comportamento agressivo de potências nucleares como Rússia, China e Estados Unidos, o enfraquecimento do controle de armas nucleares e conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio. Preocupações com IA são citadas como fatores que elevam o risco de desastre global. Veja, até admitem que IA representa um risco. O boletim dos cientistas atômicos ajustou o relógio para 85 segundos antes da meia-noite, o ponto teórico da aniquilação. Talvez seja um relógio de contagem regressiva para o arrebatamento. Isso seria bom. 85 segundos. Eu aguentaria esse tipo de contagem regressiva. Isso seria bom. Bem, isso é 4 segundos mais perto do que estava ajustado no ano passado. Acho que essa é a terceira vez em 4 anos que eles ajustam o relógio mais perto da meia-noite. Eles criaram esse relógio em 1947, durante as tensões da Guerra Fria que seguiram a Segunda Guerra Mundial, para alertar o público sobre o quão perto a humanidade estava de destruir o mundo. Os cientistas expressaram preocupação sobre as ameaças causadas pela integração não regulamentada da inteligência artificial em sistemas militares. Seu potencial uso indevido para ajudar na criação de ameaças biológicas e o papel da IA na disseminação de desinformação em escala global. Eles também destacaram os desafios contínuos causados pelas mudanças climáticas. Tem que mencionar isso, né? Porque às vezes faz calor e às vezes faz frio. Na minha infância, eu lembro qual era a palavra que meus pais usavam para o clima. Eles chamavam de tempo, mas agora é mudança climática. Sobe e desce e a gente tem que entrar em pânico por causa disso, porque o clima é uma coisa muito séria. Nos últimos 4 anos, esta foi a terceira vez que cientistas moveram o relógio mais perto da meia-noite. Aí está, leva a gente para casa. Senhor Jesus, quem está pronto? Mostre suas mãos. Eu vi isso. Sim, estamos prontos, Jesus, estamos prontos. Essas pessoas precisam de Jesus, sabe? Elas precisam de Jesus. Kim Jong-un, ele precisa de Jesus. E alguém diria, bem, isso é impossível. Sabe de uma coisa? Isso não é impossível. Você consegue imaginar? Eu sei, estou realmente seguindo por um caminho bem estranho agora. Você consegue imaginar se, de repente, você ouvisse que Kim Jong conheceu o Senhor e o que o Senhor fez por ele? Quero dizer, como isso afetaria o mundo? Eu não consigo imaginar na minha cabeça. Eu penso, isso é impossível, mas sabe o que Deus nos diz? Nada é impossível para Ele. Nada e ninguém está perdido demais enquanto ainda tem fôlego nos pulmões e o coração batendo. Certo, isso ficou sério. Rápido, vamos ler alguns comentários do dia. Ok, que horas são? Precisamos ir, Rebeca. Com esse conselho de paz, Israel está literalmente cercado por seus inimigos? Você está certa sobre isso, Rebeca? Estamos vivendo nos últimos dias. Obrigado por isso, irmã. Aprendi sem sentido. Eu realmente não fico mais chateado com o jeito que os governos estão agindo hoje em dia. Nós sabíamos que isso ia acontecer e, mais importante, sabemos que Jesus está vindo. Amém, amém. Por isso acredito que o Senhor me tirou da política. Eu estava firme, mas ele disse, saia, mantenha os olhos em mim. Você está nos últimos dias. Governos já não importam. Isso não quer dizer que você pare de votar ou de ir a reuniões do Conselho de Educação. Não digo que você não deva participar, mas não se torne obcecado. E isso, sabe, dizer isso é como, sabe, isso pode fazer as pessoas enlouquecerem na hora, sabe? Não enlouqueça, mantenha seus olhos em Jesus. Irmão, Keegan disse, o tabuleiro de xadrez no Oriente Médio está montado, todas as peças e jogadores estão em posição. O Rei dos Reis está prestes a levar sua igreja para casa. Cheque mate, eu adoro isso. Obrigado, irmão Keegan. Que homem encorajador esse irmão é, ele realmente é. Ninguém buscou pelo arrebatamento mais que o irmão Keegan. Sabe, muito antes de eu começar este canal, ele já falava todo dia que o arrebatamento está chegando. Eu amo o irmão Keegan. Michele, bom dia a todos. Hoje vai ser mais um dia imprevisível, mas ainda é um dia perfeitamente bom para o arrebatamento.
Continue assistindo e esperando com fé na promessa de Deus de nos levar para casa para estarmos com Ele. Louvado seja Deus. Irmã, isso é lindo. Obrigado. Adorei. Vamos fazer mais um. Lila. Que nossas luzes brilhem intensamente e sejamos firmes e bondosos nestes últimos dias, para que mais pessoas vejam Jesus por meio de nós e se voltem para Ele. Nenhuma semente é pequena demais para ser plantada, nenhuma bondade é desperdiçada. Isso é lindo, Lila. Obrigado. É mais ou menos disso que estou falando quando falo sobre, sabe, se aprofundar na política é meio difícil. Só estou dizendo que, se você está muito preso a qualquer um dos lados, e fica indignado com as notícias todos os dias, fica meio difícil ser a luz e o sal da terra. Obrigado, Lila. Jesus é o Salvador mais incrível, o único e verdadeiro Salvador. E eu quero te contar o que ele fez por você. E se você não sabe quem ele é e não pertence a ele, ou se você não tem certeza se vai para o céu ou não, preste atenção por alguns minutos. Ok, sente-se, pegue um biscoito e ouça o seu tio maluco Tom. Jesus quer passar a eternidade com você, tanto que ele deixou o trono no céu, veio a esta terra e assumiu a forma humana. Ele nasceu de uma virgem, foi concebido pelo Espírito Santo e Jesus veio aqui para morrer. Eu sei que você deve estar pensando, espera aí, ele veio aqui para derramar sangue, ele veio aqui para morrer, e isso é uma história de amor. Ah, essa é a maior história de amor de todas, entende? Se Jesus não tivesse vindo aqui para derramar seu sangue e morrer, todos nós iríamos para o inferno, porque todos nós somos pecadores, todos nós ficamos aquém da glória de Deus. O Deus Altíssimo é perfeito, e o padrão dele é a perfeição absoluta, e é uma perfeição que você e eu nem conseguimos compreender. Certo, nós ficamos aquém, erramos o alvo, todos nós somos pecadores, precisamos de um Salvador. Então, voltando à história de Jesus, ele vem aqui sabendo que está vindo para derramar o seu sangue, sangue de Deus, que poderia literalmente pegar os seus pecados e apagá-los de você, todos eles passados, presentes e futuros. Quando você entende e acredita ser um pecador que precisa de pagamento pelo pecado, entende isso. É por isso que Jesus veio aqui, para derramar o seu sangue, para pagar pelos seus pecados com o seu sangue. E você diz, Jesus, eu sou um pecador. Sei que preciso desse pagamento de sangue e tenho fé que ele foi derramado para me lavar e me tornar branco como a neve. Assim, você é lavado e fica branco como a neve. Seus pecados se vão, Deus nem vai se lembrar deles. E então você diz, Jesus, eu acredito que você foi para aquela cruz, derramou esse sangue precioso, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Jesus, eu preciso de um Salvador, e você é o Salvador do mundo, o único e verdadeiro Salvador do mundo. Você é o meu ingresso para o céu, porque pagou pelos meus pecados com o seu sangue. E quando você crê no sangue expiatório de Jesus e em suas obras consumadas, você é salvo. Deus colocará o Espírito Santo em você, o que significa que você irá para o céu. Satanás virá atrás de você e tentará te atacar com seus pecados passados. Ele vai te atingir com culpa ou legalismo. Preciso trabalhar para manter minha salvação. De qualquer forma, Satanás estará em cima de você. Às vezes, é culpa pelos pecados do passado, algo que sempre enfrentei. Algumas pessoas se tornam legalistas e pensam, não como mais carne de porco, então posso dizer aos outros para não comerem. Isso é imundo. Eles estão trazendo à tona leis do Antigo Testamento que foram pregadas na cruz com Jesus. Mas algumas pessoas sentem que, bem, se eu tenho essas 6 ou 7 coisas pelas quais eu vivo, e sei que estou ganhando parte da minha salvação, elas não estão. Você não ganha a sua salvação. Nós somos salvos pela graça. Você sabe o que graça significa? Um presente não merecido. Nós somos salvos pela graça por meio da fé em Cristo Jesus e o que ele fez. Ok, é assim que você é salvo. Você crê no sangue expiatório de Jesus e na obra completa dele na cruz. E você diz, obrigado, obrigado. Se eu estivesse nos portões perolados, isso não está nas Escrituras. E Jesus dissesse para mim, Tom, por que eu deveria deixar você entrar no meu reino? Eu diria para ele, Jesus, se dependesse de mim, você não deveria, mas você deveria me deixar entrar por sua causa, porque é tudo sobre você. Você recebe todo o crédito, você recebe toda a glória, você recebe todo o louvor, para todo o sempre, você fez tudo. Eu só disse, sim, eu acredito. Hoje é um dia de salvação, hoje. Ok, eu amo vocês.